Oi gente, meu nome é Jéssica, atualmente eu curso Engenharia de Computação e hoje eu vim aqui trazer algumas dicas do que você pode fazer antes de entrar na faculdade. O que você tem que estudar, será que você já tem que saber alguma coisa, o que é legal saber, o que é legal não saber. Isso vale não só para a faculdade, mas também algum curso na área de programação que você quer começar e quer se preparar um pouquinho antes. Antes, eu quero só deixar claro que você não precisa saber nada para entrar na faculdade. Algum curso talvez, porque daí vai depender se o curso é um aprofundamento ou se ele conta com o fato de você já saber alguma coisa. Mas na faculdade você não precisa saber nada. Você vai aprender tudo do zero, desde o básico, desde a lógica de programação, então pode ficar tranquila. Mas se você tá ansiosa, quer fazer alguma coisa, dar uma pesquisada, esse vídeo aqui é para te sugerir o que fazer. Então vamos lá que eu vou te passar 5 dicas do que você pode fazer. A primeira é entender um pouco mais sobre o que é o Linux e o que é um terminal. Eu, quando entrei na faculdade, não sabia nada de programação. No máximo, ligar um computador para mim já estava bom. Então, para mim, o computador era Windows, basicamente. Eu não sabia que tinha outros sistemas operacionais que já eram usados por pessoas que programam. Tirando o Mac, né, que eu sei que é um pouco diferente. Mas muitos tutoriais na internet, muitas coisas que você vai achar sobre desenvolvimento de software, por exemplo, usando Ruby on Rails, que é uma ferramenta para desenvolvimento de software, é tudo usando um sistema operacional chamado Linux, que não é o Windows, mas é como se fizesse o papel do Windows. E aí, muitos comandos as pessoas usam por uma coisa chamada terminal, que eu nunca tinha ouvido falar quando entrei na faculdade. Então, para aprender os comandos do terminal foi tipo uma bagunça na minha cabeça. Então, se você quer entender um pouquinho mais das ferramentas que provavelmente você vai se deparar, é legal você ver, tipo, o que é o Linux, quais são os tipos de Linux que você pode ter, né, que provavelmente você vai ter que instalar algum deles no seu computador. E se você não entende nada, eu não recomendo tentar instalar um sistema operacional no seu computador, porque talvez você pode se embananar e dar algum problema. Aqui na Unicamp, que é onde eu estudo, tem uma data chamada Install Fast, que é para as pessoas que entraram calouros, vir aqui com a ajuda de veteranos, né, instalar esse sistema operacional no seu computador. Então, quando você entrar na faculdade, provavelmente vai ter alguém para te ajudar a fazer isso, alguém que já tem familiaridade. Então vai ser melhor para você não fazer besteira com o seu computador. Mas assim, você pode pesquisar, entender como que funciona, o que é um terminal. Só explicando rapidinho, um terminal basicamente, ao invés de você mexer no computador pela interface gráfica, por exemplo, clicando na pastinha explorar, e daí na pasta explorar você vai lá e clica na pasta que você quer, clica no arquivo que você quer, cria um arquivo na pasta, cria uma pasta. Você pode se comunicar com o computador e mandar todos esses comandos por escrito. Então você não precisa ficar clicando. E isso, quando você está programando, é muito útil. Então muitas coisas que você pesquisa na internet usa linha de comando, tipo, para instalar pacotes, para instalar várias coisas. E como eu não sabia, eu não entendia nada do que eu estava fazendo. Então, esse aqui é um terminal. Então, ao invés de você clicar aqui na interface gráfica, clicando em cada coisa que você quer, você pode dar comandos direto daqui. Então, por exemplo, eu estou PWD, que é para falar em que pasta que eu tô. Eu tô na Home Jéssica, que é a minha pasta principal, né? Então, eu vou criar aqui, se eu der um ls, eu vou listar todas as pastas que tem aqui, que são várias coisas pessoais minhas. Então, eu vou dar um clear, para poder limpar. E aí eu vou criar uma nova pasta, o comando mkdir, e vou chamar de pasta. E aí eu vou entrar nessa pasta, né? Então, se eu der pwd, eu tô na pasta. Então, vamos agora criar algum arquivo. Então, vou criar um arquivo.py, que é um arquivo em Python, que é uma linguagem de programação. E aí a gente pode editar esse arquivo. Então, vamos editar print, deixe like. Daí a gente vai salvar. E agora a gente vai dar um ls. E aí, ó, tem um arquivo dentro da nossa pasta. A gente pode criar outra pasta dentro dessa pasta. E na hora que a gente listar, a gente vai ter outra pasta. E a gente pode executar o nosso arquivo, né? Então, vamos executar. Ele é em Python. Então, eu vou dar python 3 arc.py. E aí, ele vai mostrar para mim, deixe seu like, que é o que eu pedi para o programa fazer. Bom, então são vários comandozinhos que você pode fazer. Não precisa sair pesquisando, sabendo tudo de shell, mas só de você ver essa imagem que eu tô mostrando aqui, esse vídeo, né? Se você nem sabia da existência disso antes, você já tá ótimo de conhecimento, assim, pra você entender o que você vai ver lá na frente. E fica de boa que você pega fácil, mas saiba que essas coisas existem sim.
Então, deixa eu voltar para a pasta atual e vamos voltar para o vídeo. Dica número 2 é criar uma conta no GitHub. Dá uma pesquisada no que é o GitHub, como ele funciona, porque isso com certeza absoluta você vai precisar usar ao longo da sua vida na área de TI, se você for trabalhar com TI, em fazer algum curso de TI, em algum lugar você vai ter que guardar os códigos que você faz. Então, se você não sabe o que é GitHub, tem vários vídeos na internet mostrando o que é, qual que é o princípio, né, a ideia do GitHub, por que as pessoas usam, ensinando alguns comandos. E olha só, muitos comandos do GitHub a gente faz via terminal, via linha de comando. Por isso que a dica número 1 era entender um pouco de como funciona o Linux e o terminal. Mas para não te deixar sem saber nada, GitHub é basicamente um lugar para você armazenar os códigos na nuvem, como se fosse Google Drive. Só que ele traz várias ferramentas para você poder manipular esse código, fazer modificações nele de forma segura, sem estragar o que você está fazendo. E é uma forma de deixar público todos os projetos que você fez com o código. Agora, a dica número 3 é uma coisa assim que não tem muito a ver com programação, mas é essencial se você quer trabalhar na área, quer saber inglês. Se você não sabe nada inglês, se você é iniciante, é bom começar a dar uma estudada nisso. Nem que seja começar do básico, ver playlists básicas no YouTube que ensinam um pouco de inglês, começar, sei lá, tentar assistir coisas mais legendadas, começar a introduzir o inglês na sua vida. Muitos códigos são escritos em inglês, documentação na internet é em inglês, então fica muito mais difícil quando você não sabe. A quarta coisa que eu vou falar é sobre desafios de lógica, de programação. Tem plataformas grátis que BigCrowd, Codeforces, LeetCode, entre outras, que eu posso deixar aqui na descrição o link para vocês. Mas são plataformas que trazem probleminhas de programação em forma de desafios. Então, tem os mais fáceis e os mais difíceis. Dependendo do que você já sabe ou não, você vai escolhendo qual que você quer fazer. Essas plataformas são muito legais para você poder se acostumar com a ideia de programar em si. Você ter um problema, você fazer um código para resolver aquele problema, ter a entrada e ter a saída esperada. E daí você verifica se a saída que você teve com o seu código era a saída esperada. E aí você, ou se não for, né, você aprende a ver o que está de errado no seu código. Esse conceito mais básico, assim, você vai encontrar praticando esse tipo de atividade. E o legal dessas plataformas é que, por exemplo, se você ainda não tem o Linux instalado, não tem o Python instalado no seu computador, não entende nada de programação, você não precisa instalar nada, você não precisa fazer nenhum setup de desenvolvimento no seu computador, porque tá tudo na nuvem. Então, por exemplo, você entra lá no LeetCode e começa a programar, coloca o código para rodar, ele roda, ele já tem os casos testes, já tem tudo lá. Então tem discussões, tem as soluções das pessoas que também fizeram o mesmo desafio. Então assim, é bem legal para ir se habituando com isso. As duas primeiras matérias que eu tive na faculdade relacionada à programação, que era lógica de programação e estrutura de dados, era basicamente vários laboratórios e cada laboratório era um desafio daquele. Então o formato desses desafios de programação é praticamente como eu aprendi a programar mesmo. Só que a diferença é que na faculdade alguns códigos eram mais complexos e um pouco mais longo, né? Você precisava de mais de um arquivo de código. Mas no geral, no comecinho mesmo, era bem modelo LeetCode. E por último, a quinta dica é você pode fazer um projeto. Se você já é mais avançado na programação, já fez Olimpíada de Informática quando você estava na escola, você pode desenvolver um projeto de alguma coisa que você espera aprender com a faculdade, com o curso, enfim, com o que você for ingressar. Então, por exemplo, você vai ingressar num curso de desenvolvimento mobile. Pesquisa no um tutorial no YouTube bem facinho, bem simples, bem introdutório de como fazer um mini app, ou como fazer um site, como fazer um projeto de análise de dados, enfim, o que te interessar, o que você quiser aprofundar, porque daí vai ser legal, porque você vai enfrentar várias dificuldades, você vai ter uma percepção em relação ao que você está fazendo. E daí depois de um tempo, conforme você vai estudando, o seu repertório vai ficando mais amplo, você vai entendendo coisas que você não entendia, você vai começar a perceber coisas que iam passar despercebidas para você. E daí você vai poder comparar o antes e depois, a diferença do que você tinha feito antes de quando você não sabia nada e por que você fez. E aí você vai ver agora, com mais conhecimento, o que você teria feito diferente, o quanto que você aprendeu.
A última dica bônus que eu quero dar é pesquise bastante sobre o seu curso. Pesquisa o que as pessoas que já fizeram esse curso estão falando, o que você vai aprender, olha a ementa, tenta falar com pessoas que já fizeram esse curso, no caso de faculdade de veteranos, vê as dicas que ele tem para dar, tenta se organizar direitinho e aproveita o tempo que você tem para poder descansar, porque depois que você começar o seu curso, você com certeza já vai ter muita coisa para fazer. Mas se você quiser mesmo fazer alguma coisa por ansiedade mesmo, tipo eu, por exemplo, sou assim, você pode seguir essas dicas. É isso, gente, e até a próxima!